leitura. O Evangelho de João. Abra sua Bíblia, também está na revista, que é a leitura bíblica da classe. Evangelho de João, capítulo de número 3. Nós estaremos lendo dos versículo 14 ao versículo de número 21. Evangelho de João, capítulo de número 3, do verso de número 14 ao versículo de número 21. Graças seja dada ao Senhor. Revista lição número 5. E a referência bíblica para nós iniciarmos é o Evangelho de João 3, 14 e 21. Acharam aí? Amém? Amém. Então vamos embora. Eu vou ler o 14, aí vocês lêem o versículo 15, e assim nós até chegando ao versículo 21, tá bom? Diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém, graças a Deus. Pode se sentar, queridos. Aleluia. Deixe a sua Bíblia e a sua revista aí aberta, que hoje, para mim, nós estaremos falando a respeito do tema central da Bíblia. Se nós podemos, e segundo muitos estudiosos desta palavra, que é a palavra de Deus, o que nós estaremos estudando hoje é o cerne central, é o alicerce, é a base fundamental para todo cristã entender a respeito da salvação. Porque muitos de nós já ouvimos falar sobre salvação, aceite a Cristo como seu único suficiente Salvador, e automaticamente também temos que aceitá-lo como Senhor das nossas vidas. Então, esta lição hoje, para mim, eu não desmerecendo as outras, mas é a que tem mais impacto, porque uma vez entendendo a promessa da salvação, entenderemos todo o contexto que abrange quando alguém falar sobre salvação. Nós que estamos aqui somos salvos. Se somos salvos, do que fomos salvos? Como fomos salvos? De que forma eu me mantenho dentro dessa promessa salvação? Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas elas têm um entendimento incorreto de achar que uma vez salvo, sempre salvo. E isso é refutável, isso não é bíblico. Eu tenho que me manter em algumas condições, eu tenho que levar uma vida, enfim. E é por isso que nós estaremos falando a respeito de salvação. O Evangelho de João, o capítulo 3, o versículo de número 16, ele vai falar sobre este textual. Se você quer
um conselho, se você quer como que eu posso dizer, uma iniciativa para falar ou ministrar a palavra de Deus para alguém, falar do amor de Deus para alguém, está aí o texto áureo bíblico. Que texto é esse, pastor? E para mim, todo cristão tem que ter este versículo na sua mente, no seu coração, e não somente decorá-lo, mas entendê-lo. E essa é a intenção hoje. Qual que é? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estes versículos, ou melhor, este versículo ele vai tratar a respeito da salvação. Pois bem, nós vamos falar hoje então a respeito deste tema que muito bem foi falado aqui na revista, foi escrito, que é a maior promessa de Deus à humanidade. Não existe promessa maior. A promessa da salvação é uma promessa que revela para o homem o imensurável e o incalculável amor de Deus. E só para nós termos noção deste amor de Deus, a Bíblia diz em João 3,16, ele envia o seu único Filho. E quem é pai sabe muito bem, você quer mexer com o pai, você quer mexer com uma mãe, mexa com o filho dele, mexa com a filha dela, mexa com os filhos. E o que é interessante é que o amor de Deus ele transpassa a razão humana, e Deus vai entregar o seu único Filho por todos que acreditam nele. É isso? É isso? Amém daqui? Oi, vocês estão bem? É só para quem acredita? É para todos. Então, quem pode entregar um filho para alguém que nem acreditar nisso irá acreditar? É só o nosso Deus. Então nós vamos entender aqui a respeito desta promessa. Vamos lá, tópico número 1, rapidinho, com todos vocês aí. Vai falar sobre a maravilhosa salvação. A promessa de salvação vai falar sobre a maravilhosa promessa. Vamos lá. Quando no Evangelho de João, contextualizando todos vocês, o Evangelho de João, o Senhor Jesus Cristo, ele vai ser convidado. Na verdade, um grande teólogo, um grande religioso, um grande estudioso da palavra chamado Nicodemos, e a Bíblia diz que ele era um dos principais da sinagoga. Ele vai encontrar com Jesus de noite, e ele vai encontrar com Jesus querendo justamente entender o que Cristo veio fazer, qual que é o plano, qual que é a ideia. E vai ser o primeiro contato de Nicodemos com Jesus. E ali Jesus então começa a conversar com ele. E no Evangelho de João capítulo 3, para nós chegarmos aqui no versículo 16, Jesus então vai explicar que é necessário, para que Nicodemos entenda as promessas, para que ele entenda o plano de Deus, é necessário que ele nascesse de novo. E aí Nicodemos, sendo um doutor da lei e mestre da lei, ele vai perguntar para Jesus, ele vai dizer: mas Jesus, então quer dizer que eu tenho que entrar dentro do ventre da minha mãe para nascer de novo? Jesus então vai responder: não a questão de você nascer de novo, não é a questão de você entrar dentro do ventre da sua mãe. O que Jesus estava explicando para ele era que para que alguém pudesse ter o plano da salvação, a promessa da salvação, era necessário crer em um propósito e um plano de Deus. E qual que era o plano de Deus? Aí Jesus vai dar a referência lá do livro de Números, capítulo de número 21. O que está lá em Números capítulo 21, pastor? Do verso 4 ao 9. Vamos ler lá.
Números 21, do versículo de número 4 ao versículo de número 9. Se você tiver com a sua Bíblia aí, é bom você acompanhar. Vou ler. Então partiu do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus, contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto, pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma, glória, está aí então também, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Olha que o pessoal murmurava, meu Deus. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que mordiam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava viva. Então vamos lá, só para vocês entenderem. Nicodemos, como um mestre estudioso das Escrituras, ele sabia dessa história. Então Jesus vai explicar o que para ele. Olha, da mesma forma que na época de Moisés, aqueles que murmuravam, aqueles que reclamavam, e reclamavam porque eles estavam enjoados do pão que Deus tinha dado. Percebe que isso aqui caracteriza um pecado. A Bíblia diz que eles estavam com fastio. O que é fastio? Alguém sabe me falar? Sem fome. Não, enjoado da comida, enjoado da mesma comida. Sabe quando você come, e você fala assim, quer ver uma coisa? Come todo dia. O pessoal gosta de comer de domingo o quê? Macarrão com frango, né? Geralmente é isso, né? De forma bem generalizada. Come todo dia macarrão com frango. Não vai chegar uma hora que você vai... Engraçado, arroz e feijão não, né? Mas enfim, isso é outra conversa. Ou seja, eles estavam com fastio daquilo que Deus estava dando. E aí Deus então fez com que aparecessem serpentes. O povo então foi picado pela serpente. Aí o próprio povo começou a entender. E Moisés vai orar agora, e Deus faz o seguinte: faz uma serpente de metal. Então aqueles que eram mordidos, bastasse olhar para a serpente, e a Bíblia diz que eles ficavam vivos. Amém? Amém. Olha que interessante. Acho que só caiu o retorno aqui. Olha que interessante. Aí Jesus vai olhar para Nicodemos e vai dizer assim: da mesma forma que a serpente foi levantada no meio do deserto, e aqueles que olhavam para a serpente estavam vivos, assim é o Filho do Homem. Da mesma forma que era necessário olhar para a serpente para estar vivo, é interessante observar que nós temos que olhar para Cristo para entendermos o plano da salvação. Da mesma forma que era importante Jesus se levantar e estar numa haste chamada cruz, todos aqueles que crescem neste propósito, neste plano, seriam aceitos. E uma vez aceitos pelo sacrifício de Jesus, eles teriam uma nova vida, uma nova opção,
uma nova decisão. Então Jesus está falando assim para Nicodemos. Por isso, Nicodemos, que Deus, Ele enviou o seu único filho. E o que é interessante, João 3, tem tantas lições aí. O versículo de número 14 ao versículo de número 15 diz assim, vamos lá, João 3, 14 ao 15, está na revista aí, vamos ler. E como Moisés levantou, vamos lá, igreja. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observa, presta atenção agora. Jesus está dizendo o seguinte: da mesma forma que a serpente foi levantada, é necessário que o Filho do Homem, aí ele está falando de si mesmo, seja levantado. Porque uma vez ele sendo levantado, uma coisa é vocês me olharem daqui, porque vocês estão embaixo, eu estou num nível um pouquinho acima, então fica fácil de vocês me olharem. Então era necessário que Jesus fosse erguido. E de que forma? Não de uma forma honrosa, mas de uma forma de humilhação, de uma forma de se auto-humilhar. E automaticamente quem cresce neste propósito, olhando para Cristo, ou seja, olhando para esta obra, olhando para esse propósito, uma vez crendo no plano da salvação, voltou, crendo no plano da salvação, eu sou salvo. Por isso que Cristo está dizendo assim para Nicodemos: é necessário, toda alma necessita de salvação. Olha para alguém e diga assim: você também precisa de salvação. É interessante que Jesus, ele vai então fazer um paralelo. Ele vai dizer o seguinte: por isso que Deus enviou. E quem crer nesta obra de salvação, quem crer nesta obra, e é interessante, tópico, se você virar aí, ou melhor, está no mesmo tópico 1, esta promessa vai trazer duas realidades tremendas. Quais são as realidades, pastor? Está tudo no versículo 18. Duas realidades desta promessa. Qual que é a primeira? Quem crê e quem não crê Já está condenado. ou é 8 ou 80. Eu não creio nesta obra. Respeito a sua decisão, respeito o seu posicionamento, mas #INFA condenado. Creio nesta obra. Quem crê não será condenado. Então, a promessa da salvação, ela traz duas realidades assim, sem muita firula, sem muita conversa. Creu, céu. Não creu, concorrência. Amém? Amém. Pastor, mas qual que é a obra da salvação? Vamos lá, tópico de número 2. O tópico de número 2, melhor, tópico 2, vai falar sobre a obra da salvação. O Evangelho de João justamente vai revelar que esta salvação é um ato, uma providência de Deus para livrar o ser humano da condenação eterna. Pastor, do que eu fui salvo? De algo que está para acontecer a qualquer momento. O que é, pastor? A morte. E não é a morte do corpo. Porque tem gente que fala que se morrer agora, nasce amanhã uma borboleta, uma girafa, um homem, uma mulher, uma tartaruga.
O negócio está tão feio que até em vida a pessoa fica assim: eu me sinto um cachorro. Vocês dão risada? Vocês não viram isso não? A pessoa, ela se remete a outra pessoa com uma coleira nela, e a pessoa tem que andar igual um cachorro. Tem gente que se acha, mas enfim, o negócio está feio. Mas por que o pastor está falando isso? Porque a palavra salvação no grego significa sotéria, que vai implicar na expressão livramento de perigo. Em Lucas 1, 69 ao 71. Em Atos 27, 34, vai falar que salvação é saúde. Filipenses, capítulo número 1, 19, vai falar livramento da prisão. Em Hebreus, capítulo 11, 7, vai falar livramento do dilúvio. E por que Hebreus está dando a referência lá da Arca de Noé? Quem conhece a história de Noé? Irmãos, tomem cuidado com esse desenho que está saindo por aí, viu, irmãos? Tomem muito cuidado com esse desenho que está saindo por aí. O sangue de Jesus tem poder. Mas a história de Noé, bíblica, é um homem que recebe uma orientação de Deus para fazer uma arca, um grande barco. E ali, construído com a sua família, entraria a sua família e um par de cada animal. E ali eles entram, e a Bíblia diz que depois de algum tempo, Deus então vai mandar dilúvio, e só quem foi salvo, quem estava dentro. Então é mais ou menos assim. Noé chegou e falou o quê? Gente, vai vir dilúvio. Quem creu, entrou. E detalhe, só foi sua família. E para mim ele conseguiu conquistar e alcançar a maior preciosidade que ele tinha naquele momento, era a sua família. E quem não creu, ficou para fora, não viveu para contar a história. Nós estamos vivendo esse período, e é interessante que essa salvação só vai ocorrer quando nós recebemos verdadeiramente Cristo como nosso único, repita comigo, único e suficiente Salvador. Aprenda isso. Cristo é o único e o suficiente. Não tem outro a mais. Não tem alguém que possa fazer pelo menos perto do que ele fez para garantir a salvação de um perigo iminente. É por isso que em Atos capítulo de número 4, 12, diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser. Ou seja, não existiria a obra de salvação se não fosse Jesus Cristo. Pastor, e por que o senhor está enfatizando isso? Porque muitas pessoas hoje têm buscado atalhos para garantir, abre aspas, uma salvação. Só que a Bíblia que eu e você cremos nela está deixando bem claro: em nenhum outro nome há salvação. Pode ser Maria, Papa, Bispo, Apóstolo, Arcanjo, Serafim, Satanás, nenhum desses foi capaz. Por quê? Quem enviou Jesus foi o Deus Todo-Poderoso. E quando ele via Jesus Cristo, ele deixou uma obra aberta. Que obra é essa? Se crer, será salvo. Se não crer, já está condenado. Amém? Então, a obra da salvação, livramento de perigo, livramento de prisão. Outrora, nós éramos presos em correntes do mundo, em desejos mundanos.
Mas a partir do momento que eu acredito, eu não sei se vocês já se pegaram admirando uma obra. Sabe quando você passa num lugar e você fica embasbacado? Que você para, você fica assim, ó. Aí alguém chega e diz: Santana, lá, cara, coisa bonita. Você fica assim, admirando. Quem não tem a mesma visão que você vai falar: Santana, o quê? Coisa boba. Mas quando você contempla a obra de Deus, qual que é a obra de Deus, pastor? O quê? A pergunta é: que Deus faria isso? A pergunta é: que amor é esse? Entregar seu único filho. Quando você começa a admirar, irmãos, não é possível você falar assim: eu aceito, eu creio, eu me apego a esta obra, eu começo a contemplar a magnitude desta obra. É por isso, aí no tópico 3, no ponto 3 do tópico 1, o Salvador. A obra de salvação se baseia na entrega do Filho de Deus, que pagou o preço do... Jesus é o nosso Salvador, conforme o termo grego, soter, Salvador, libertador. E aí as referências: Lucas 2:11, João 4:42, Atos 5:31, 2 Pedro 1:11. Deixa eu tentar explicar isso aqui para vocês. Porque Jesus na cruz disse assim, ó, lembra que ele tinha que ser erguido? Jesus certa vez olhou para numa festa, ele diz assim: e atrairei todos para mim. É Jesus na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que ele fala uma expressão interessante, né? Quando ele está na cruz do Calvário, ele pelo menos fala 7 frases, mas uma das frases que é mais marcante é essa: está com... Fale comigo, está consumado. Esta palavra no grego vai dizer assim: tetelestai. Pastor, o que significa isso? A palavra tetelestai significa está pago. Quando Adão ele desobedece a Deus lá no jardim do Éden, presta atenção que é salvação, porque o Salvador tinha que entrar na história. Quando ele desobedece e come do fruto da árvore, ali a humanidade sofre uma consequência. Todos agora pecaram. Nascido de homem e de mulher, não tem nenhum que nascerá sem pecado. Satanás então escreve: quem pecar é meu. Então existia uma nota no cartório celestial. E qual que era a nota? Todos aqueles que pecaram. Salário do pecado é o quê? Quem falou isso? Quem falou isso? Irmão, vocês não vão responder? Quem está na Bíblia? Isso é bíblico, isso é mandamento. Não passou, foi o diabo? Não! Ó, existe então uma cédula. E quem vai dizer isso aí é Paulo. Contrária contra eu e você. Aí vem o meu Cristo, o teu Cristo, sobe na cruz, porque Deus enviou. E a Bíblia diz assim, ó, que Deus agradou moer ele. E quando ele está na cruz, ele abre a boca e diz: tetelestai, está pago.
Agora tem alguém que diz: já está pago. Então é mais ou menos assim: o pecado que você fez lá no passado está pago. O pecado que você fez hoje está pago. E o de amanhã, pastor? Ele já pagou na cruz. Mas pastor, então se já está pago, deixa a vida me levar. Não. Colossenses 2,14. Põe aí, Colossenses 2,14. Vamos lá. Obrigado, pastor. Isso. Vamos ler, igreja. O que está escrito aí? Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então existiu uma cédula, Fábio. E o que é interessante é isso, ó. Havendo riscado. Quando você risca é porque a partir daquele momento, aquele artigo, aquela palavra, aquela condenação não vale mais. E aonde estava essa condenação? Ele tira do meio de nós. E ele vai cravar onde? No ápice. E eu posso dizer que é o maior símbolo, um dos maiores símbolos da salvação: cruz. E o que é interessante, a cruz está vazia. É por isso que o Salvador, através dele, João 3,16, isso é contemplar a obra de salvação. Olha o que a Bíblia diz: todo aquele que nele crê. Quem crê em Jesus, crê que ele veio ao mundo por amor do Pai a este mundo, sofreu, padeceu, foi perseguido, foi julgado, não acharam condenação nele, mesmo assim cravaram ele na cruz. A morte não conseguiu tomar a sua alma, colocaram ele numa tumba pensando que ele havia morrido, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele disse: eu vou preparar lugar para vocês, porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Quando eu acredito nesta promessa, aleluia, eu acredito que alguma coisa que havia me condenado, que tinha total oportunidade de me condenar, agora não tem mais, porque eu observo a obra de salvação redentora do Senhor Deus, que entregou o seu único filho. E se eu creio, eu tenho uma garantia. Qual é a garantia? Vida eterna. Pastor, e se eu creio nisso, quer dizer que eu tenho uma garantia? Lógico, irmão. Por quê? Vamos lá. Vamos para a Bíblia. Olha que interessante está lendo isso aí. Quem se arrepende, crê e permanece em Jesus, é isso que eu vou ver agora, jamais perecerá eternamente. Eu creio na obra redentora de Jesus. E crer remete a atitudes. Repita após mim: crer em Cristo remete a atitudes. Vamos ver que atitudes são essas. Tópico 2, e aqui eu quero entrar com vocês. A natureza da promessa de salvação. Para compreender a natureza, é necessário nós meditarmos em alguns aspectos. Aqui o escritor ele vai falar de pelo menos 3, mas nós vamos entrar um pouquinho mais dentro aqui. Mas o que a revista está dizendo? Que para nós entendermos a natureza dos aspectos salvíficos da obra do Senhor, nós temos que entender sobre justificação, regeneração e santificação. Então, ó, presta atenção. Crê em Jesus, salvo. O plano de salvação, a palavra salvação, imagine assim, tá? Ela é o início de uma grande porta que se abre, um plano que se abre.
aceitei Jesus como Salvador. E entendo que Ele é meu único e suficiente Salvador. E agora, pastor, dentro desse plano, eu preciso entender esses três aspectos: o que é justificação, regeneração e santificação. Irmãos, preste atenção nisso aqui. Se os irmãos entenderem pelo menos essas três palavras dentro do plano de salvação, ninguém te engambela, ninguém te enrola, ninguém fica com conversa afiada com você. Deixa eu fazer uma pergunta: quem já ouviu falar dessas três palavras aqui? Eu não fiz a pergunta de praxe, né? Quem estudou? Levanta a mão só para eu ver se. Meu pai. Mas essa galerinha aqui, irmão, é top. É isso aí, eu quero ver se só piada. Vamos embora! Alguém aqui já se arrisca a falar sobre justificação? O que seria a justificação? Hã? Vai, mulher. Eu tô calmo. Então, justificação, deve falar com Jesus, transforma uma pessoa má em uma pessoa justa. O que mais? Justificação é quando a gente crê no sacrifício que Jesus fez, pelo Evangelho somos justificados. Pelo Evangelho somos justificados. O que mais? Vocês já ouviram falar de justificação? É quando, tipo, a gente comete um ato, mas tem uma justificativa para ganhar. Vamos chegar lá, vamos nessa linhagem. Tem alguém que vai falar aí? Fala. O quê? Não, mas você falou uma palavra antes. Declara uma pessoa. Quem declara? Hã? Vamos lá. Tá correto. Fala. Até tu fala, rapaziada. Meu Deus. Quando tem alguém para falar. Vamos supor, o filho. Já viu o filho quando faz uma coisa errada? Ele tenta fazer o quê? Se justificar. E é interessante que quanto mais ele fala, mais raiva dá, não dá, gente? Não é porque, mas eu falei, não, mas é porque. Quanto mais ele tenta, você fala, cara. Quanto mais você fala, mais perdido você tá, cara. Não é isso assim? Justificação. Está dentro da obra de salvação. Olha que obra tremenda. Em palavras sintéticas aqui, é o ato de Deus tornar um pecador como justo. Olha para alguém e diga assim: você é justo? Beleza? Olha para essa pessoa que você perguntou assim: sempre foi justo? Sempre foi justo. Desde quando você nasceu? Lembra aí, eu estou lembrando agora de 23 de março de 82. Faz as contas e você vai saber quanto o pastor tem. Até agora, pastor, o Senhor sempre foi justo? Lógico que não, irmão. Eu pisei na bola. Falei muitas coisas lá no passado e não cumpri. O ato de Deus, uma vez, aí você precisa entender, a justificação, está até no topa isso. Quem é alcançado em crer em Jesus, olha o poder da justificação, Fábio. Deus o torna justo. É como se a pessoa nunca tivesse pecado. Aí você perdeu por dar glória a Deus, irmão. Isso é o ato de justificação. Ou seja, livre da culpa da punição divina. A pergunta que não quer calar: quem que está aqui e é digno de ir para o céu? Hã? Quem pode falar? Eu sou bom. O que te faz acreditar que se os céus abrir, eu não vejo a hora, e eles chamaram o teu nome, o que te faz pensar que você vai subir? Pelo que você não merece.
céu? O quê? E qual que é o nome disso? A obra. Lembra contemplar a obra? Eu não sei se vocês conseguem, é que eu prego, mas eu fico imaginando, ó, Deus, no momento que Adão e Eva pecaram, Deus podia fazer isso aqui, ó. Déjà vu, voltar, fazer o Adão. Ele podia? Ele fez? Por quê? Por quê? Por quê? Que obra? Eu sei obra, eu sei. Qual que é o tema central da Bíblia? A salvação. Porque Deus amou o mundo. Vai, para! Cadê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu único. Presta atenção. Por que Deus não fez tudo de novo? Ele olhou para um mundo que eu e você nem existíamos. Aí você quer assistir novela, série? Lê a Bíblia, irmão. Imagina essa obra. Deus lá no céu. Adão, você pensa que o Senhor se descabelou? Aí agora. Um do lado dele falou: Pai, me envia. Aí Deus amou o mundo de tal maneira. Eu quero que vocês tentem explicar. Que amor é esse que de tal maneira? Que amor é esse? Inexplicável. Quem explica o amor de Deus? Contempla essa obra. Contempla esta obra de justificação. A partir do momento que eu creio nesta obra, Dani, olha o que o Senhor faz: me torna justo. Então, uma vez aceitando esta obra, justificado sou. Eu tenho que ver, o pecador é visto por Deus como se nunca tivesse transgredido. Olha Romanos 5, passa para o próximo slide aí. Romanos 5, 1, 2. Vamos ler toda a igreja? Vamos lá, 1, 2, 3. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quem é justificado tem o que com Deus? Eu poderia entrar na presença de Deus por mim? Mas Jesus, quando ele fala até Telestai, um véu foi rasgado. E agora eu e você temos livre acesso. É por isso que quando você entende a obra de salvação, quando você está num ambiente como esse, você tem que ter, no mínimo, a decência de entender aonde você está. Nem aqui era para nós estarmos. Esta oportunidade de estar aqui, nós não somos dignos, mas teve um que nos justificou. E quando ele nos justificou, nós, aos olhos de Deus, lembra que eu falei, quando Deus olha para alguém, lembra que eu falei? Ele vê o quê? Pecado, falha, limitação. Mas aí veio um homem das mãos furadas. Fala: Pai, eu justifico. Então justificação é isso, tornar justo. Eu ouvi de um pastor há muitos anos atrás, interessante, que Deus não leva o tempo de ignorância em conta. Enquanto a pessoa não conhece a palavra, é ignorante, ela não tem conhecimento. Pastor, ela pintou e bordou, fez o que fez, mas uma vez aceitando, crendo, obedecendo e permanecendo em Cristo, na sua palavra, Deus o torna justo. E a Bíblia diz que todos os nossos pecados
até então. A partir dali, são jogados num ambiente que não é para se lembrar. Mas tem alguns teimosos que pegam a vara. Vou lá pescar de novo aquele pecadinho. E Deus falou: esquece. Deus se tornou justo. Então fale comigo: justificação. Agora vamos lá. Regeneração. Jesus está falando desse contexto em João capítulo 3. Pastor, o que é a obra de regeneração? É, como diz em João 3, 1 ao 6, é o novo. A pessoa, quando nasce de novo, ela passa por uma transformação interior. O seu coração, ele sofre uma mudança radical. E aí, com todo respeito, uma pessoa que acredita na obra salvadora do Senhor Deus é justificada. Aí Jesus olha para Nicodemos e fala: é necessário nascer de novo. O que é interessante é que ele não fala assim, renascer. Porque a palavra regenerar, vou até colocar aí, ó, é gerar de novo. Novo nascimento, regeneração. A pessoa, ela é transformada de dentro para fora. E ela toma uma decisão: vou nascer de novo. Como, pastor? Morrendo. Para quem, pastor? Para o mundo? Olha o que você vai aprender hoje. Antes de morrer para o mundo, porque tem gente que coloca a culpa muito no mundo, né? Eu estou lembrando por causa do vizinho. Não, estou lembrando por causa do pai do meu lado, do filho que ela tem. Eu começo a... Não, pastor, eu não estou na igreja. É melhor. Para. Uma pessoa, para ser regenerada, ela começa a morrer de dentro para fora. A forma que o Espírito Santo, e a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, 16, coloque aí, Romanos 8, 16, ou melhor, é só virar aí, pronto, só virar. Ó, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Meu Deus. Parece doideiro o que eu vou falar, mas nós estamos a cada dia sofrendo uma metamorfose. Nós éramos, vou fazer uma alegoria aqui, tá? Nós éramos uma lagarta. Aceitei a Cristo. A lagarta agora foi justificada. Agora vem a regeneração da lagarta. Ela vai se encasular e vai se tornar depois uma linda. Regeneração não se remete a isso. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que estava nó em fumaça, não dá mais nome. Aquele que tinha vícios, não tem mais vícios. É alguém olhar, bater o olho e falar assim: mas cara, você mudou. Nasci de novo. O cristão, ele tem duas datas de nascimento: a data do mundo, que é o dia que você nasceu, sua mãe e seu pai se conheceram, você foi gerado lá. E tem a data que você nasceu de novo. A minha foi 15 de dezembro de 1995. Nasci de novo. São atitudes que vão me expressar que eu sou uma nova pessoa. Ah, então, pastor, olha o que eu vou falar aqui, presta atenção. Eu sei que nós já falamos mais sobre isso. Ah, então, pastor, eu
Já chegaram em mim e falaram assim: então para nascer de novo, pastor, uma pessoa que, por exemplo, ela tem algum tipo de vício, é só batizar ela que ela para de ter o vício? Não! Essa regeneração já vem vindo. E chega uma hora que ela fala assim: cara, eu não sou mais desse mundo, eu não pertenço. A pessoa começa a sentir que ela não está mais ligada. Oh, aleluia! Essa é a obra de salvação. E chega uma hora que ela fala assim: o que Jesus falou mesmo? Se alguém quiser seguir a mim, pega a sua cruz, negue-se a si mesmo, porque aquele que perder a sua vida para o mundo ganhá-la. Então peraí, já que eu não sou desse mundo, eu preciso entrar dentro desse processo como? Vou nascer de novo. Aí entra dentro da pessoa um desejo. Que desejo? Quero me batizar nas águas. Eu quero entregar. Não, eu preciso. Eu até brinco, né? Eu faço questão de deixar uns. Eu brinco, mas não acho que eu vou fazer. Me dá uns 10 minutos, porque é tanto pecado, né, irmão? Que eu tenho que ficar lá para matar tudo. Irmãos, e quando você nasce, aí as responsabilidades aumentam. Ó, a salvação foi pela graça, mas não é de graça. O que Cristo fez, o dom gratuito de Deus, é a salvação, é a vida eterna. Oba! Então beleza, mas não é de qualquer jeito, não. Eu tenho que ter uma vida regenerada. 2 Coríntios 2,17, está no telão. Lê aí o que está escrito aí, vamos lá, 1, 2, 3. Uma vez que nascemos de novo, passamos a fazer parte da família. Não é aí não. Um dia eu botei um laser. Como que é, João? Invista aqui, irmão. Oferta. Eu botei um laser assim, ó. Olha o laser do pastor. Pronto. Aqui. Pronto. Vai. 1, 2, 3. Assim, Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Quem esteve em Cristo? Quem estará em Cristo? Quem está? Então percebe que o processo de regeneração é o quê? Agora, constante, diariamente. Não adianta. Eu já disse isso, irmão. Você sabe que com o tempo você vai falando a mesma coisa, né? É a idade, né? Mas eu me disse uma coisa: vassoura nova no começo, vai bem. Por isso que nós terminamos. Por isso que nós terminamos aqui as terças-feiras com o versículo 1 Coríntios 15:58. Portanto, sede. E o que acontece? Eu estou no começo, vai bem. A pessoa no começo faz o quê? Aceitei Jesus, vamos lá. Glória a Deus, estou com alegria. Aí a palavra entra: rapaz, estou me sentindo mais leve. Jesus justificou, cara, a obra de Deus. E quando vai transformar? Transformar o quê? Não, esse negócio aí, cara. Já vim, vai ficar estressado. Mas calma aí, depois que você vem, me segue. E para seguir, deixa algumas coisas no caminho aí. Sério? Aí a pessoa começa a deixar. E quem faz a obra não é o homem. Olha o que eu vou dizer. Quem está ou quem vem a este ambiente por causa do homem, pelo homem irá embora. Agora, se a pessoa está nesse ambiente, crendo que Cristo é o seu único e Senhor Salvador da sua vida, pode acontecer o que for nesse ambiente. Eu não estou aqui por causa de homem, eu estou aqui por causa que Cristo fez o que Ele fez na cruz do Calvário. Por isso que pessoas que não são regeneradas, elas têm essa desculpa: eu parei de vir por causa de... Aí o irmão não me deu a paz do Senhor, o fulano não fala comigo, a outra não... Você está perdendo tempo aqui, rapaz. Por quê? A obra de regeneração. Quem está em Cristo, nova criatura. Então, as coisas eram assim. Se eu era brabão, nervosão, e falo o seguinte, mano, agora eu vou resolver. Aceitei Jesus, ó, estou na paz. Mas aquele lá, sério. Pastor, me dá uma prova bíblica. Toma uma prova bíblica para você. Quem lembra de Pedro? Pedro era o único discípulo que andava com uma peixeira, uma faca do lado.
olha que crente. Imagina se o irmão aí tivesse lá, entrasse na igreja. Eu acho que os obreiros aí da porta iam fazer o quê? Nem fala. Se entrasse alguém com uma facona assim, você ia sentar lá nessa pessoa, irmão? E Pedro era bravo. Jesus olhou para ele: Pedro, quer que você se converter, Pedro? Aí teve um dia que Pedro, ainda não era muito convertido não, mas ele estava lá com Jesus. Aí um tal de Malco vai passar com Jesus. Pedro foi botar no meio da cabeça de Malco. Malco era liso, desviou, caiu a orelha. Jesus olhou para Pedro: Pedro, não é pela espada não, Pedro. Vai manso, Pedro. Aí lá depois Jesus conversa com ele na praia e fala: Pedro, faz o seguinte, vai ser pastor. Vai ser pastor, Pedro. Aí para provar que Pedro foi regenerado, está na Bíblia. O que aconteceu? Atos capítulo 2, está todo mundo lá, cheio de Deus, e línguas repartidas como fogo. Aí o povo lá fora: ih, esse povo está tudo manguaçado, ó. Chapou o coco. Quem que sai da porta? É agora, vai sentar espadada, vai xingar, vai falar. Mas ele é regenerado. Ele fala: isso aqui ninguém está bêbado, mas é a promessa que viria o derramar do Espírito Santo. E na primeira leva, Pedro leva quase 3.000 almas a aceitarem a Jesus. Fala assim, seu irmão: o seu testemunho faz parte da sua regeneração. Hebreus 2:11, termino. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar. É por isso que quando aceita Jesus já fala o quê? Pai do Senhor, mas faz tudo parte do mesmo propósito, da mesma família. Ou você acha que tem alguém aqui que não precisava ser justificado e nem regenerado? Se o seu passado, se, enfim, deixa quieto. Regeneração, então nada mais é do que alguém ser gerado novamente. Aqui no Evangelho de João capítulo 3, Jesus ele dá o exemplo do batismo nas águas. Mas eu vou um pouquinho além, tá? A pessoa, para chegar no batismo nas águas, ela já tem algumas atitudes que fazem com que alguém perceba: ela está mudando. Não é por força nem por violência. Não, você tem que parar de fazer isso. Nós temos que orientar mediante a Bíblia, ok? Mas quem transforma, quem faz, eu já contei esse testemunho aqui, vou contar rapidinho. Eu não gostava de calça social, camisa social, gravata social. Eu achava quadrado, eu achava em 1997, 98, 17, 18 anos, jovem, para quem gostava de ir lá com aquelas calças bad boy, aqueles tênis de skatista e social. Olha o desse aqui, aí. Social. Até que um dia que eu fui colocar o social, e todo mundo me achou bonito. Eu não sei se é porque eu estava tão feio para não me desanimar. E falaram que porque eu estava imaginando assim: calça branca, uma camisa assim. Cheguei chegando, e sabe aquelas gravatas que dava um palmo de largura assim, ó, e aqui, ó. Não, misericórdia, põe misericórdia nisso, gente. E o jovem chega: tá bonito, tá bonito. Aí eu fechei, eu falei: tô bonito. Tô dando isso só para me animar. Quando você tem as atitudes, ninguém precisa, quando você é regenerado, nós orientamos na palavra, ok? Mas ninguém precisa ficar falando na sua cabeça assim: olha essa roupa, para de beber, para de fumar, não, para de olhar, para de jogar. A pessoa que é regenerada, ela começa a sentir nojo. Ela começa a perceber, quando ela sai de casa, ela vai se olhar no espelho e falar: não, isso aqui, não, eu estou parecendo mais com o povo de lá do que o povo de cá. Pegou? Aí a pessoa tem um vício. Aí vai lá, quando chega no vício, peraí, mas quem tem vício? É uma pessoa que crê ou uma pessoa que não crê? Aí a pessoa começa a tomar atitudes. Amém, irmãos? Amém. Vamos correr.
Santificação. Olha agora, hein? O que é justificação, irmão? Quando o ato de Deus torna o pecador justo. Tá. O que é regeneração? Nascer de novo. E o que é santificação? Vamos ver? Santificação é o aspecto da salvação. E aqui na revista ele traz dois resultados. Primeiro, através da justificação e regeneração, somos santificados imediatamente, de forma posicional. Aceitei a Cristo, acredito na obra redentora, eu sou justificado e regenerado, automaticamente eu me torno santo, ok? Mas também tem a segundo aspecto, que nós somos santificados na medida pelo relacionamento com Cristo. Ninguém que está aqui é santo. Olha o que eu vou dizer. Mas nós procuramos santificação. Entenderam a diferença de santo e santificação? Eu não sou santo, mas eu procuro a santificação. Como? Uma vez acreditando naquele que é santo e tendo meu relacionamento diário, tendo um relacionamento com Cristo. A santificação, ela abrange dentro da minha vida, a minha caminhada cristã. Então, e é interessante que aqui o autor ele só dá uma pincelada, e eu falei que eu não ia ficar só na revista não. Ele fala interessante que esse processo continuará até a nossa glorificação. Então tem um outro aspecto aqui, porque a salvação, ela nos dá esperança. Nós somos justificados, regenerados, santificados para um dia. Essa santificação nos trará uma transformação. E a Bíblia diz: e esse corpo corruptível, põe aí Filipenses 3:21. Esse corpo corruptível, ele será transformado. E nosso corpo será tão diferente. Vamos lá, o que está dizendo aí? Filipenses 3:21. Que transformará nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sustentar também assim todas as coisas. Olha só, nós temos que cuidar do nosso corpo terreno, tá bom, gente? Temos que cuidar, se tratar, buscar orientações médicas. Deus deu capacidade para os médicos e tem que fazer mesmo. Mas tem gente que está exagerando na dose. Tem gente que nesse mundo está parecendo Lego. É isso aí. Você olha assim, você só vai desmontando. Você tira assim, tira o negócio, tira, irmão, enfim. Aqui Jesus, a Paulo está dizendo aos Filipenses o seguinte: nós teremos um corpo, na medida que nós andarmos nessa terra, buscando santificação, chegará um momento em que o nosso corpo corruptível será transformado em um corpo glorioso. Então, vamos lá, para recapitular, resumindo. Justificação, põe aí na sinopse. Resumo: justificação é o ato de Deus tornar alguém justo. Regeneração é o ato divino que concede o pecador arrependido uma nova vida, restaurando o seu interior. Isto é regeneração. Santificação é o processo contínuo de transformação. Então, o plano de salvação vai abranger isso. Está vendo como que salvação não é só assim: aceitei Jesus. Não. Está tudo supimpa. Não. Eu sou justificado, preciso ser regenerado e preciso viver uma vida de santidade, buscar santificação. Por quê? Sem santidade, sem
ter uma vida andando aqui nos preceitos da palavra, não temos a oportunidade. E aqui eu anotei uma coisa, é um exemplo, eu não sei se vai ficar muito pequeno, mas eu vou ler para vocês, talvez isso ajude a entender um pouquinho mais. Pode passar, outros vai, obrigado, está pequeno, eu vou ler para vocês. Entenda o que eu vou falar. Imagine uma pessoa condenada, que é redimida. Estou falando de redenção. Quem lembrou que é redenção? Não é justificação, nem regeneração, nem santificação, nem glorificação. O que é redenção? Vai, irmão. Você se prega, canta, louva. Me ajuda. Olha como que nós precisamos aprender. Redenção é substituição. Alguém se coloca no meu lugar. Ok? Uma pessoa que era condenada, roubava, bandida, enfim, tinha todas as características de uma pessoa que merecia condenação. Agora ela é redimida, resgatada da escravidão, do erro e do mal, recebendo uma nova oportunidade. Agora ela vai obter o perdão. E por que obter o perdão, pastor? Porque esta pessoa, por mais que ela seja redimida, ela ainda tem pecados. As pessoas vão olhar para ela e falar: mas você continua com os mesmos erros lá atrás. Então agora vai ter um perdão, que livra da condenação e vai entregar essa pessoa à sociedade. Aí em seguida ocorre a justificação. Por quê? Alguém vai apagar o seu passado e vai tornar ela justa. Uma vez tornada justa, ela é purificada. E purificada é de dentro para fora. É quando uma pessoa, ela ainda tem aqueles desejos internos. Ou você acha que ninguém é tentado aqui internamente? Eu, pastor? Não é porque é pastor, não. Sou tentado. Então eu preciso ser purificado. Aí vem Salmo 119, né? Como purificará você no seu caminho? Observando através da sua palavra. Então ela é purificada. Aí ela vai passar pela regeneração. Ela vai ser transformada de dentro para fora. E aí entra a santificação. Ela vai ter agora uma vida contínua de relacionamento com Cristo. Então percebe que o processo de santificação, ele não vai somente exprimir aqui justificação, regeneração e salvação e santificação. Ele vai envolver primeiro redenção, depois perdão, depois do perdão, aí justificação, depois da justificação eu sou purificado, purificado, sou justificado, justificado, regenerado, regenerado, santificado. Olha para alguém e diga assim: isso inclui você. Tudo isso inclui você. Está vendo como é interessante falar de salvação? Pastor, eu sou salvo. Mas as suas atitudes não mostram que você mudou. Continua do mesmo jeito. Calma. Você está em qual processo? Você está em processo de purificação? Então dê tempo ao tempo. A pessoa vem para o culto, vem participar, mas ela tem algum tipo de algo que precisa ser purificado. É do dia para a noite? Se Deus permitir, sim. E se não for, dá tempo ao tempo. Ela vai vir, vai sendo purificada, ela vai sendo perdoada, ela vai entendendo a palavra. Conforme ela vai entendendo a palavra, ela vai começando tomando outra atitude. Tomando outra atitude, tudo aquilo que separa ela de Cristo, ela vai tomar uma decisão. Ou eu escolho Cristo, ou eu escolho o mundo. Escolhendo o mundo, eu quero tomar uma atitude, eu quero me entregar, eu quero ter uma nova vida. Ela vai ser agora batizada. E a partir desse momento, fui batizado. Não, aí agora que você vai precisar viver uma vida de santidade. Amém? Tópico 3, vamos correr. A base da promessa de salvação. Evangelho de João, capítulo 3. Cristo, o nosso Senhor, Ele é o centro da promessa da salvação. Deus escolheu um povo dentre pessoas pecadoras que se arrependeram
e creram no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Como eu disse aqui no começo, a obra, a base da salvação é Cristo. O centro da promessa de salvação é Jesus Cristo. Por isso, irmãos e irmãs, que nós possamos aprender que eu estou aqui não é por causa de homem, é por causa de Cristo. Amém? Por isso que quando nós fazemos, põe Efésios capítulo 1, 7 aí. Assim fazemos parte do corpo de Cristo, e isso só é possível por causa da obra consumada no Calvário. Olha o que a Bíblia diz: em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Olha o que a Bíblia diz: redenção. Aquela cruz era para quem? Para nós. Alguém tomou o meu lugar. Redenção. E através da redenção houve remissão de todos os meus pecados. Está pago, tetelestai, está consumado. Por isso que Cristo, Ele é o único motivo de nós nos alegrarmos e termos a certeza da nossa salvação. Amém? Segundo, o alerta. Vamos para o alerta. Apostasia individual. Isso é muito sério. Em João 3,16, 18 ao 20, se puder colocar aí, eu sei que teve a revista, mas coloca aí para ficar claro. Esta salvação, ela pode ser resistida. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Aqui ele vai alertar sobre duas doutrinas, ou melhor, duas apostasias. A apostasia doutrinária, que são aqueles que, uma vez conhecendo a Cristo, elas rejeitam os fundamentos da palavra de Deus, elas rejeitam as doutrinas, as pessoas se apostatam das doutrinas e da palavra. Quem não crê, pastor, é obrigatório, é impositiva a salvação? Não. Há alguns que resistem. Como? Refutando a palavra, não acreditando na palavra. Outra forma, apostasia moral, quando as pessoas se tornam escravos do pecado. Então as pessoas rejeitam a salvação, porque estão presas, estão escravas daquilo que afasta elas de Deus. É por isso que, como igreja, nós devemos orar para que o Senhor Jesus nos dê autoridade. Esse negócio de falar assim, Senhor, envia, traz vidas. Não, Senhor, me envia e me dá autoridade, para quando eu falar a tua palavra, vidas possam ser salvas, libertas de toda escravidão. É por isso que, e aqui eu vou dar um conselho para essa igreja, ok, irmãos? Quando nós estivermos em um ambiente aqui de culto, e alguém estiver fazendo apelo, por favor, em nome de Jesus, não converse, não fica assim, o pessoa o pastor está falando, aí a pessoa fica assim, lá do apelo, constrangendo os outros. Sabe o que você tem que fazer? Senhor Jesus, Senhor, toda escravidão, toda prisão, porque nós estamos entrando em uma guerra espiritual. Muitas pessoas, você sabia que tem gente que visita esse lugar aqui, Deus fala com ele, mas só Deus sabe. A luta quer fazer isso aqui,
Parece algo simples para nós que já estamos aqui. Por quê? Pessoas que estão escravizadas, o pecado, Satanás, ele fica ali, não adianta, não vai. Mas a salvação é para todos. Basta crer, basta entender o primeiro passo. Eu vou dar o primeiro passo. Vem do jeito que está, porque quando nós viemos para o Senhor do jeito que estamos, Ele jamais nos lançará fora. Então, pessoas que não aceitam, infelizmente, pessoas que não acreditam na palavra, não acreditam na salvação, não acreditam que Jesus Cristo, Ele veio e vai voltar. E em nome de Jesus, eu quero declarar aqui que esta apostasia vai passar longe da sua família e da sua casa. Que a graça de Deus, a obra salvadora de Jesus Cristo, ela possa sim chegar na tua casa, na sua vida. A Bíblia diz nesses versículos, Atos 14, 21, 22. Quer ver 1 Timóteo 6, 10 aí, rapidinho, para nós encerrarmos. 1 Timóteo 6, 10, a partir do 10 até o 12. Olha aqui os versículos que Paulo está dizendo. 1 Timóteo, o capítulo é o 6. Isso. 1 Timóteo 6, do 10 ao 12. Se você puder, abra na tua Bíblia aí, eu espero. Olha o que diz. Vamos lá. 1, 2, 3. Porque o amor de Ele é raiz de toda espécie de mal, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se transpassaram a viver por muita dor. O 11. Mas o homem de Deus foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Bora! Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Olha o que Timóteo está falando. Muitas pessoas têm se entregado às cobiças do mundo, aos pratos do mundo. Mas olha o que ele fala no final 12: foge dessas coisas, não se embaraça com essas coisas. Por quê? Você já tem feito confissão diante de muitas pessoas. Cristão tem que tomar cuidado por onde anda, com quem conversa, em que ambiente está. Ai, pastor, mas não tem nada a ver. Vai nessa que não tem nada a ver. Vai nessa que não, mas só um pouquinho. Não fica. Porque foge dessas coisas. Ninguém que está aqui é Deus. Talvez você tenha parado, não sei se já falou para expressar. Você é um ser humano. Vocês não vão se escandalizar que eu vou falar, não? Não mesmo? Eu falo um negócio meio estranho, irmão. E eu vou falar aqui. Aí precisa o quê? Foge dessas coisas. Quem lembra da história de José, do Egito? Quando a mulher de falar foi para cima dele, o que ele fez? E você fica assim, Senhor, me livra, Senhor. Meu Deus, e ela fica assim: vem, José, vem. E Jesus, me livra. E aí? Ele ia ficar orando? Tem coisa que tu tem que fugir, irmão. Entendeu? Mas pastor, oi, pastor. Fugir da aparência do mal. Deixa eu falar um negócio aqui. É só ir para o ensinamento. Agora o negócio. Meu Deus, segura. É um jovem que quando vai namorar vira polvo. Eu vou até tomar uma água de coco. Eu fico doido. Você quer saber onde eu fico doido? É quando você fala assim, no casamento, né? Aí faz o casamento. Os dois pombinhos assim, ó, cara de santo. Aí o pastor, o juiz de paz fala o quê? Podeis beijar a noiva. Aí faz assim, ó. Mas no escurinho. Aí depois que eu vim aqui para a igreja, Santo.
porta. Olha para alguém e diga assim: foge dessas coisas, irmão. Fecha, quem falou fecha as brechas? Fecha as brechas. Mas pastor, não tem nada a ver. Vai, paga para ver, você vê. Não, eu sou liberto. Pastor, aceitei Jesus. Aí aquela galera lá da farra que antigamente você ficava, chama para você e fala assim: ó, rapaz, sabe aquela festa que nós estamos esperando? Cara, e é de graça, irmão. Quem foi falar? Vai falar isso aqui. Eu não sei quem falou, Jesus. Foi o pastor Lázaro. Eu não sei quem falou. Quando você está no mundo, você tem que pagar tudo, cara. Aí quando você vem para Cristo, pastor Lázaro foi. Eu não vou levar o pastor embora para casa, né? Não uma peça. Aí quando você vem para Cristo, aparece tudo de graça. O que é isso? É um sinal que você está andando certo. Quando a coisa fica muito fácil para você pecar, olha o que eu estou falando, pastor, mas tem coisa que fica fácil para pecar? Tem coisa que lá no mundo nós corria, né? Mas ia atrás da bagunça, do pecado. Aí quando você fala assim: agora eu vou ficar firme, não vou beber, não vou fumar, não vou fumar, eu não vou falar mal com ninguém, eu não vou mais nesse lugar que veja que a minha família fica na bagunça. Pá! É só você tomar decisão no outro dia. Poxa, mano do céu, sabe aquela mina lá que bate, não sei o que, cara? Aí você fala: mas caramba, isso não aconteceu quando eu estava na igreja, cara. É só você tomar a decisão. Por quê? A tua salvação está em risco. Por quê? Sabe por que Satanás tem raiva? Deixa eu falar para o outro aqui, meu Deus do céu, deixa eu ver outro. Isso, pode passar aí. Eita. Promessa de segurança e salvação. Sabe por que Satanás, o inimigo da nossa alma, ele tem raiva e raiva de nós? Eu vou te explicar por quê. Sabe por quê? Porque ele fez assim, ó. Surei, serei semelhante ao Altíssimo. Aí Deus lá de cima fez, ó, vaza. Satanás não teve segunda chance. Satanás não teve justificação. Aí eu e você, quantas vezes você errou? Metemos o pau em Judas. Que dia que é o negócio que Maia ajuda? Tem uma época aí que Maia ajuda, como que é? É Semana Santa, tem um dia específico que o pessoal sobe né, e põe um boneco, é isso aí. E fala Maia ajuda, né? É o sábado de aleluia, acho que é uma coisa assim, né? E pega ajuda e pá! Por quê? Por quê? O que Judas fez? Vendeu Jesus, não vendeu? Quem já vendeu Jesus aqui? Agora você não tem coragem, né, irmão? Está até assim. Quem já vendeu Jesus? Hã? Quem já errou? E se toda vez que você errasse, colocar você no poste e falar assim: Maia, desce o porrete! Hã? Mais uma vez que eu fiz assim, e essa expressão é até interessante, né? Eu aceito Jesus. Quem é você? Quem somos nós para aceitar Jesus, irmão? É mais fácil falar assim: Jesus, o senhor me aceita? Aí Jesus fala assim: ô cabeção, eu já entreguei a minha vida por você lá na cruz do Calvário. Aceita! Aceitei! Então agora eu sou justificado. Mas rapaz, você faz, eu não faço mais. Por quê? Eu não sou daqui. Agora eu faço parte do plano da salvação. E eu estou tentando andar num caminho que é estreito, que vai me levar a uma porta que é estreita. Mas essa porta aqui passar, vai ter uma promessa, vida eterna. E essa vida não é aqui, é a vida lá no céu. É por isso que a promessa da segurança da salvação vai dizer isso. A promessa nos traz uma consoladora certeza. Filipenses 1:23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Sabe o que Paulo está dizendo? Gente, eu estou em aperto, estou em dificuldade, mas mesmo assim, eu entendo que todo esse propósito, esse aperto é por causa de um plano esse, que me traz uma esperança e um desejo. É de um dia estar com Cristo. É de um dia entender que eu tenho um propósito, um plano que Deus me deu, e é o plano da salvação.
1 João 5,13. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Sabe qual que é a maior promessa do plano de salvação? Eu não vi Jesus, mas eu creio nele. E a Bíblia me garante que um dia nós o veremos como ele é. Você já imaginou esse dia? Agora a pergunta aqui é: para pensar nesse dia. Você verá a Cristo. Agora, desde o projeto, imagina, tenta contemplar essa obra. O dia que você nasceu? E você nasceu no berço evangélico, glória a Deus, aleluia. Se você teve uma vida até mais boa, glória a Deus, aleluia. Mas você tem aquele mais arteirinho? Desde quando você nasceu, que aprontou, você não merecia, mas ele te aceitou, ele entregou a sua vida. A partir do momento que você crê, aí você toma a esperança. Cara, se eu andar como ele andou, se eu entrar no caminho que ele entrou, se eu passar pela porta que ele passou, não vai ser fácil, mas eu tenho uma esperança. Qual que é a esperança? Um dia eu vou ver o meu mestre, um dia eu vou ver o meu Salvador. Você já percebeu quando algum filho, quando uma mãe tem o seu filho salvo para um bombeiro, para alguém na escola, o que os pais fazem questão de: eu quero ver quem salvou a meu filho, eu quero ver quem salvou a minha filha. Eu não vejo a hora de ver aquele que salvou e resgatou a minha alma. Eu não vejo a hora. E é essa salvação, dentro desse plano de salvação. É por isso que a Bíblia diz, concluindo aqui: e vos vivificou, Efésios 2:1, estando vós mortos em ofensas e em pecados. Nós éramos pecadores, nós éramos pessoas que não tínhamos direito de salvação, mas no meio de um plano de morte, o Senhor veio trazer vida e vida com abundância. É por isso que cada pessoa, a salvação depende de Deus, que estende a sua mão ao perdido. Ele já fez a sua. Olha para alguém e diga assim: Deus já fez a sua parte, agora você tem que fazer a sua. Ele já entregou seu filho. Amém, irmãos? Se deixar, eu vou continuar aqui, já deu o horário. Quem entendeu, diga amém. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu gostaria de te convidar a ficar de pé comigo. Vamos fazer uma oração aqui. Pode acender a luz, por favor. Salvação. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que este plano de salvação possa concentrar, ficar dentro da sua vida, cravado no seu coração. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, esta palavra que é fiel e verdadeira, Senhor, que a tua graça continue vivificando, continue restaurando, Senhor, que a justificação, essa regeneração, Senhor, a decisão de alguns que talvez, Senhor, ainda não são batizados, mas desejam, Senhor, ou desejarão, Senhor, ter um propósito, uma nova vida, Senhor, que a tua palavra continue falando ao seu coração, a estas vidas, Senhor, que nós possamos entender quão é lindo o plano de salvação para as nossas vidas. Senhor, muito obrigado. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.